Dando prosseguimento, parágrafo 1º vai trazer a definição de vigilância sanitária, na qual ele diz que é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde abrangendo. Então, o que é que abrange a vigilância sanitária, pessoal? O controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo, tá? Então, tudo aquilo que está relacionado direta ou indiretamente à saúde, certo? É alvo de fiscalização, certo? E controle da vigilância sanitária, tá bom? Então, todo bem de consumo que direta ou indiretamente se relaciona com a saúde, certo? Ele é objeto de controle e fiscalização por parte da vigilância sanitária. 2. O controle da prestação de serviços que se relacionam novamente, ou indiretamente com a saúde das pessoas, né? Todo aquele serviço, não só os bens, mas também os serviços que se relacionam com a saúde das pessoas, certo? É alvo de controle e fiscalização da vigilância sanitária. Imagina você, por exemplo, num salão de beleza. Esse salão de beleza, a cliente vai lá para alisar o cabelo. E aí, o que acontece? Antigamente, se utilizavam aqueles produtos à base de formol, né? Produtos à base de formol. Só que o formol, ele pode trazer alguns problemas de saúde, como, por exemplo, irritação da pele, problemas respiratórios, queda de cabelo, e outros. Então, por esse motivo, o que aconteceu? Por esse motivo, foi proibido produtos para cabelo que contenham o formol em sua fórmula, tá bom? Então, perceba aí que houve tanto um controle e fiscalização de um determinado produto, né, no caso o formol, como também o produto que contém o formol, né? O produto para alisar o cabelo que contém o formol, como também houve aí controle e fiscalização da prestação de um serviço, né? Que aquele salão de cabeleireiro, né? Aquele salão de beleza estava prestando, certo? Então isso aí é uma demonstração, tá? É uma demonstração aí do controle, da fiscalização e controle por parte da vigilância sanitária tanto de um produto, certo, que está relacionado indiretamente à saúde, como também da prestação de um serviço, tá bom? O parágrafo 2º, pessoal, traz a definição de vigilância epidemiológica, que a define como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes de saúde, seja do indivíduo ou da coletividade, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Eu vou citar um exemplo para vocês
de atuação da vigilância epidemiológica. Poderiam ser vários, vou me ater a um, tá? Veja bem, no ano de 2015, foi registrado oficialmente no Brasil o primeiro caso de infecção pelo vírus da Zika. O vírus da Zika, ele tem sintomas muito parecidos, a doença causada pelo Zika vírus tem sintomas muito parecidos com o da dengue. Então, o que acontece? O Zika vírus, assim como o vírus da dengue, ele também é transmissível pelo Aedes aegypti. Pelo Aedes aegypti, que transmite, como vocês sabem, o vírus da dengue e observou-se que ele também tinha capacidade de transmitir o vírus Zika. Então, paralelamente a esse período de 2015, nos estados de Pernambuco e na Paraíba, especialmente, nesses dois estados especialmente, passou a haver o aumento do número de casos de microcefalia. O aumento do número de casos de microcefalia. E aí, eles correlacionaram, certo? O aumento do número de casos de microcefalia com o surgimento dos casos de Zika vírus no país. Então, esse foi um trabalho de vigilância epidemiológica adotado pelas autoridades sanitárias, que conseguiram, detectar, através do estudo de cada um desses casos, conseguiram detectar alterações nesses fatores determinantes condicionantes de saúde. Ou seja, havia aí um novo determinante, que era a infecção pelo Zika vírus por parte de gestantes. Então, quais foram as medidas adotadas, recomendadas, para procurar prevenir a ocorrência desses casos de microcefalia? Dentre muitas, houve o fornecimento de repelentes contra insetos, tá? Por parte do Ministério da Saúde. A gestante ia lá na UBS, certo? E ela conseguia ter acesso aos repelentes, a um repelente, fazendo com que ela ficasse mais protegida aí contra a picada pelo Aedes aegypti e, consequentemente, protegida também contra a infecção pelo Zika vírus e protegendo seu filho contra o feto, contra a microcefalia, tá bom? Então esse é um exemplo de atuação da vigilância epidemiológica, beleza? O parágrafo 3º, pessoal, traz o conceito de saúde do trabalhador, que vem a ser um conjunto de atividades destinadas, através das ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, a promoção, a proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa também a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos de condições de trabalho, abrangendo 1. Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. Gente, a gente pode citar como um exemplo de doença profissional o LER, que é a lesão
por esforço repetitivo, ou o DORT, que é um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, relacionado ao trabalho. Tá? Então vamos citar aí, por exemplo, uma pessoa que trabalha, não é, com digitação de um escritório. Essa pessoa aí, ela, né, pode evoluir com LER ou DOT, tá? São exemplos de doenças profissionais, tá bom? Então, o 2 fala em participação no âmbito de competência do SUS em estudos, tá? Pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. O 3, a participação no âmbito do SUS, novamente, da normatização, ou seja, criação de normas, mas não só isso, também na fiscalização e no controle das condições de produção, de extração, de armazenamento, de transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam risco à saúde do trabalhador. Certa época, aqui no Tocantins, de onde nós falamos, né, houve a instalação de uma fábrica de sapatos de couro. No primeiro momento a gente imaginou, né, que legal, que bom, né, a instalação dessa fábrica de sapatos de couro. Só que aí nós observamos, o que é que nós observamos? A vigilância, os núcleos de saúde do trabalhador observaram que, na realidade, essa fábrica ela veio para cá porque a fábrica entendia que aqui a fiscalização era mais frouxa e elas trouxeram uma máquina que representava risco de amputação, né? Risco de amputação de mãos, dedos, né, dos empregados que manuseavam aquela máquina. Era uma máquina utilizada por corte do couro, né, para fazer o sapato, né? Só que os núcleos de saúde do trabalhador atuaram, né, notificaram e essa fábrica, inclusive, já fechou as portas aqui no Tocantins, né? E essa máquina, o uso dessa máquina foi descontinuado, né, devido ao risco, à representação de risco à saúde do trabalhador, tá bom? O 4 é a avaliação do impacto, né, do impacto que as tecnologias provocam à saúde. O 5, a informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical, ou seja, a entidade sindical a qual o trabalhador pertence, e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, como por exemplo dessa máquina que eu acabei de citar, os riscos de doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Tudo isso, tá bom? O 6, a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas, ou seja, não somente nas empresas públicas, mas também nas empresas privadas, tá bom? Isso aí constantemente eles trazem nas questões querendo associar somente as empresas públicas, o que não é verdade. Também está relacionada, né, à normatização, fiscalização e controle desses serviços de saúde do trabalhador nas empresas privadas também. O 7, a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Gente, a última grande atualização dessa lista de doenças relacionadas ao trabalho aconteceu em 2023. Né? Então, a última grande atualização foi em
2023, tá bom? Atualmente essa lista, ela conta com mais de 300 doenças, tá bom? Atualmente mais de 300 doenças, tá? O 8 é a garantia aos sindicatos, dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, olha aqui, ó, interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente à vida ou à saúde do trabalhador. Como é o caso dessa máquina de corta-couro que eu havia comentado com vocês. Gente, o parágrafo 4º é mais uma inovação, tá? Mais uma inovação que foi incluída pela Lei 14.572 de 2023, certo? Essa inovação, o parágrafo que consta no parágrafo 4º, diz o seguinte: traz o conceito de saúde bucal, né? Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade, primário, secundário e terciário, que visem a garantir a promoção, a prevenção, a recuperação e a reabilitação odontológica, individual e coletiva, inserida no contexto da integralidade. Já falei para vocês sobre o princípio da integralidade da atenção à saúde, é um princípio no qual, né, se propõe ver o indivíduo ou a coletividade como um todo, tá? E não somente como uma parte, tá bom? O parágrafo 5º também é uma inclusão recente de 2023, traz o conceito de assistência toxicológica, que se refere lá no inciso 12 do caput desse artigo, né? O conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e plantas tóxicas também, tá bom?